horas, na Universitária FM. Incentivo Funcultura. Cultura pop, entrevistas, debates e muita música no programa O Grito FM. A cada semana, um entrevistado da cena pernambucana bate um papo descontraído com os jornalistas da revista O Grito. E tem ainda dicas de lançamentos, shows e reportagens especiais. Todas as quintas às 8 da noite, aqui na Universitária FM, a sua rádio pública. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária, nossa rádio pública. Agora são 11 horas e 30 minutos, 11h30, está no ar o programa Fora da Curva, sua dose diária de jornalismo, crítica e diversidade. Eu sou Adriana Santana, jornalista, professora de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Nosso programa também é transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook, que é o facebook.com/programa Fora da Curva, e também pela página 99 Universitária, da Universitária FM-AM. Convido você a compartilhar a transmissão ao vivo ou o vídeo do programa antes, durante e depois da transmissão. E participar enviando perguntas e comentários pelas nossas redes sociais. A gente está com vocês hoje até o 12h10. A gente está fazendo também uma campanha, hashtag o jornalismo que eu quero. Qual é o jornalismo que você quer? Pode contar pra gente. É só fazer um vídeo curtinho de mais ou menos 30 segundos, mas pode passar desse tempo também. Em qualquer formato, vertical, horizontal, diagonal, o que seja. E enviar para a página oficial do programa, que é, já falei, repito, facebook.com/programa Fora da Curva, explicando pra gente qual é o jornalismo que você quer. As melhores respostas serão exibidas nas nossas redes sociais. E o nosso jornalismo aqui no Fora da Curva você já conhece. É crítico, posicionado e honesto. A Petróleo Brasileiro S.A., nome que a Petrobras ainda mantém oficialmente, já representou 13% do PIB, do Produto Interno Bruto brasileiro. É a empresa brasileira que tem a maior participação no investimento nacional. E também a empresa aqui no Brasil que mais investe em pesquisa e em desenvolvimento. Estima-se, minha gente, que o seu efeito na cadeia do petróleo consiga mobilizar 1 milhão de empregos, diretos e indiretos, sendo considerada a 8ª maior companhia do mundo no setor de petróleo e gás e chegou a disputar a 4ª posição após a descoberta recente do pré-sal. Por isso, o programa Fora da Curva de hoje pergunta: por que é importante defender a Petrobras? Quem me acompanha aqui hoje no estúdio, já agradeço bastante a presença de vocês. É o diretor do Sindicato de Petroleiros de Pernambuco e Paraíba, Sindipetro, Leonardo Buarque. Bom dia, Leonardo. Bom dia. O Sindipetro vem aqui ocupar esse espaço, bater esse papo com você. Bom dia, o consumidor de gás de cozinha de Pernambuco. Bom dia ao povo pernambucano, dono da mais nova refinaria do Brasil que está em risco. Que é a refinaria Abreu e Lima. Refinaria Abreu e Lima, em Ipujuca, nosso porto de Suape. Maravilha. Também conosco, a quem eu já agradeço também bastante a presença, o professor de Física da UFPE, pesquisador do CNPq, foi presidente da Sociedade Brasileira de Física, professor Celso Pinto de Melo. Bom dia, professor Celso. Bom dia, Adriana. Bom dia, Leonardo. Bom dia ao público ouvinte. Estamos aqui para discutir o papel estratégico e de soberania nacional que representa uma empresa como a Petrobras, que é importante para o povo brasileiro ficar esclarecido a relevância dessa empresa para qualquer projeto de um futuro mais digno para esse país. Eu queria justamente começar o programa, professor e Leonardo, perguntando ao professor Celso, qual é essa importância do petróleo para a nossa soberania nacional? Qual é a importância, por consequência, da Petrobras? A questão... O século XX é o século do petróleo. Se tornou muito claro que o domínio do combustível mais importante é um domínio geopolítico para qualquer nação.
E isso é a história do século XX, uma sucessão de guerras, de golpes de Estado e tudo mais, tem a ver com o domínio político disso. No Brasil, a Petrobras representa uma luta política muito importante dos anos 50 do petróleo nosso. Foi uma campanha que galvanizou a população brasileira, a partir dos estudantes, das Forças Armadas, uma parcela da sociedade civil, contra a opinião de algumas parcelas da imprensa brasileira, da sociedade brasileira. A Petrobras foi criada e promulgada por Getúlio Vargas como uma empresa nacional de petróleo. A partir daí, a Petrobras se tornou importantíssima em termos de assegurar a soberania, a autonomia da produção de petróleo, buscou durante décadas a autossuficiência, desenvolveu uma tradição de investimento próprio de tecnologia, que foi coroado no início do século XXI com a descoberta do pré-sal. O pré-sal era o nosso passaporte, poderia ser, era para ser, e vamos lutar para que volte a ser o passaporte para o futuro desse país. Qual é essa relevância do pré-sal, professor? O pré-sal colocaria o Brasil como um dos maiores produtores de petróleo a partir agora dos anos 2020. O Brasil se tornou não apenas autossuficiente da produção de petróleo, mas seria um dos maiores exportadores. A gente não só não dependeria mais... Não, o pré-sal representa a maior descoberta de petróleo do século XXI. Isso dito não pela Petrobras, não dito pelo governo brasileiro, pelo Partido A, pelo Partido B. Isso dito, reconhecido internacionalmente pelas organizações de petróleo. O pré-sal representa uma grande descoberta e, portanto, a possibilidade de que o Brasil se tornasse um grande player, como se fala, no mercado internacional. Isso traria o Brasil para uma posição estratégica no mundo singular, ao mesmo tempo que garantiria, se esses recursos fossem internalizados e usados para o desenvolvimento nacional, uma profunda transformação. Originalmente, da regulamentação que era planejada, os royalties do petróleo seriam destinados para educação e saúde. Era uma participação elevada, né? Do petróleo iria para educação e saúde? Do pré-sal, dos royalties do pré-sal? Dos royalties do pré-sal, segundo a lei que a gente tinha em vigor no país, 75% iriam para a educação, para as nossas universidades, para as nossas escolas, saúde, e 25% para a saúde. Ou seja, ia resgatar o grande problema do Brasil, se fala que o grande problema da corrupção, não. O nosso grande problema é a desigualdade social. Nós só vamos ter uma nação soberana quando nós enfrentarmos a questão da desigualdade da educação, do acesso à educação, a desigualdade à saúde. A proposta inicial do uso dos recursos dos royalties do pré-sal seria para resgatar essa enorme dívida social que nós ainda temos com a nossa população. É isso que está em risco. Sem dúvida. Isso que nós estamos... Esse desmonte que se manifesta na Petrobras, mas se manifesta, se nós tivermos a oportunidade durante a conversa de hoje, em diversos outros aspectos da soberania nacional que está sendo absolutamente vilipendiada, que está sendo absolutamente abandonada por essa política de desmonte de um projeto de nação. Sem dúvida. É importante que a gente estava conversando até antes de começar o programa, que a gente dê o nome real das coisas. A imprensa corporativa tem falado muito de desinvestimento em relação à Petrobras, não é, Leonardo? Desinvestimento é venda, né? É desmontar uma estrutura que a gente tem que, conforme o professor Celso está explicando, nos garante a participação como grande player, né? Como grande jogador no mercado internacional, inclusive garantindo educação e saúde para a população, e a gente vê isso sendo desmontado e sendo chamado pela imprensa de desinvestimento, né, Leonardo? Sexta-feira, última, né? Foi a grande notícia da semana, para coroar a semana, o ex-presidente da Petrobras, Pedro Parente, deixou o cargo após 2 anos à frente da empresa. A saída foi muito cobrada, né, nas manifestações, inclusive na paralisação de vocês, que começou na quarta-feira. E depois a saída foi bastante comemorada. Eu sei que teve até bolo hoje lá na refinaria Brelima. Tivemos bolo, sim. O bolo estava ótimo. Eu queria que você explicasse, Leonardo, por que toda essa pressão em torno dele? Por que era importante a saída de Pedro Parente? O problema da gestão do Pedro Parente é que ela acabou se revelando uma gestão muito danosa. Muito danosa para quem é o dono da Petrobras. E aí você falava nas mentiras que são contadas, as palavras
de vários sentidos que são utilizadas para que a gente não entenda, não se aproprie disso aí. A política de preços do Pedro Parente era muito danosa para o acionista majoritário da Petrobras. A Petrobras é uma empresa que tem um caráter estatal, ela tem como o seu acionista majoritário o povo brasileiro. A Petrobras é do Brasil. É essa a posição que a gente defende. E não os acionistas minoritários. Os acionistas minoritários são os investidores em bolsa, os investidores na Bolsa de São Paulo, os investidores da Bolsa de Nova York. E era voltado para esses investidores que pagam a nossa imprensa, esses investidores que escolhem a música que a nossa imprensa toca, do jeito que toca e a letra que ela tem que dizer. Esses investidores, eles estavam adorando o Pedro Parente. Na verdade, eles reconhecem o Pedro Parente como uma pessoa do meio deles. Eles reconhecem o Pedro Parente como sendo um dos grandes executivos do Brasil na área do investimento em Bolsa de Valores. Então, o Pedro Parente, ele foi muito bem-vindo pelo mercado, dentro da Petrobras, mercado internacional, né? Dentro da Petrobras, porque ele é um jogador do cassino da Bolsa de Valor. Ele é um representante dessa forma, desse pensamento. Nós temos um pensamento diferente, uma estratégia diferente, um projeto diferente para a Petrobras, certo? E também para o Brasil. E esse projeto para a Petrobras, que é defendido pelo Sindicato dos Petroleiros, que é defendido pela maioria dos petroleiros. E se a gente tiver a chance, a gente vai descobrir, como pesquisas recentes já mostram, a vontade, é o projeto da maioria da nação para a Petrobras, é uma Petrobras que seja indutora do desenvolvimento nacional, indutora da engenharia nacional, certo? Ela já faz isso. A Petrobras investe muito na engenharia nacional, a Petrobras investe muito na universidade aqui dentro do Brasil. E o pré-sal, ele tem um papel importantíssimo nisso aí. O pré-sal seria o nosso passaporte para o futuro. Falando de futuro, eu queria voltar ainda à questão da soberania nacional, porque eu acho que realmente a gente tem falado muito pouco, eu estou falando de imprensa corporativa, nessa relação direta entre Petrobras e nossa soberania, né? A Petrobras está sendo negociada, professor Celso, com estatais de outros países, né? Noruega, China, com empresas estatais, né? Como esse processo de desmonte da petrolífera nossa vai afetar a nossa soberania? Tem que pensar, a Petrobras, como o Leonardo colocou aqui, não é apenas uma empresa isolada, ela tem todo um papel indutor na engenharia nacional, mas de toda a cadeia produtiva. A Petrobras, do projeto de um país autônomo, ela pressupõe, por exemplo, a reconstrução da indústria naval brasileira. Não é à toa que houve o renascimento da indústria naval como consequência do pré-sal, pela necessidade da autonomia e da segurança estratégica no transporte dos derivados de petróleo. Por sua vez, do ponto de vista geopolítico, o pré-sal está a 300 milhas da costa. Portanto, ela tem que ser defendida. E para ser defendida, precisava modernização das nossas forças armadas. Aí vem o projeto dos submarinos, em especial do submarino nuclear que foi negociado. O projeto dos caças, com compra de tecnologia, transferência de tecnologia dos caças suecos. Todo um projeto de país é que está sendo desmontado. Quando se fala em privatizar a Petrobras, não é apenas entregar a Petrobras, é entregar todo o projeto de soberania, de autonomia nacional. Não é à toa que com isso os estaleiros começam a sentir a indústria naval está em crise. A Embraer, que seria a empresa que poderia dominar a transferência de tecnologia dos caças, ela está sendo transferida para o controle acionário e, portanto, controle político de uma concorrente da Boeing. Em outras palavras, nós estamos nos tornando absolutamente vulneráveis como nação. E reféns dessas empresas, né, professor? E antes que se pense que isso é uma visão de mundo bolivariana de esquerda, várias dessas empresas que estão comprando a preço de banana os nossos reservas de petróleo licitadas nesse novo modelo que está sendo adotado, algumas delas são empresas estatais, como a empresa estatal da Noruega, a empresa estatal chinesa e assim por diante. Nesses países,
Eles não praticam isso. A Noruega se modernizou a partir dos anos 50, usando o poder estatal para fazer exploração. Empresas estrangeiras poderiam entrar pagando um imposto altíssimo e com transferência de tecnologia. Ou seja, para eles é bom. Para nós, isso é coisa superada e nós vamos então simplesmente fazer o desinvestimento, nós vamos simplesmente vender a preço de banana e torrar os nossos recursos para melhorar o desempenho da empresa na Bolsa de Valores no final deste trimestre, professor, jogando fora a opção pelo futuro. E é importante lembrar, a gente gosta muito, o governo principalmente, né, usa muito outros países como exemplo quando quer fazer desmonte. A Noruega, que o senhor deu como exemplo, utiliza quase integralmente o lucro, o dinheiro que vem da sua empresa estatal petrolífera para manter o estado de bem-estar social na Noruega, né, que é considerado o melhor, ou um dos melhores, se não o melhor do mundo, né? E a gente poderia ter quase isso aqui, né? A educação pública nesse país, ela é pública e integral, ou seja, não é essa ideia de que ela concorre com a empresa. É inimaginável desse país que você tenha uma escola que seja diferente. Lá a escola estuda o filho do diretor da empresa com o filho do lixeiro, porque faz parte da visão democrática que todos têm que ter o mesmo acesso à educação, o mesmo acesso à saúde. Sem dúvida. E isto que nós podíamos resgatar com esse investimento dos royalties do petróleo para resgatar a nossa dívida social que é altíssima, histórica. Né? Então a gente tá falando da possibilidade de país, de uma possibilidade de país, né? Leonardo, a gente pensando nos efeitos diretos à população, né? A gente está falando de estratégia, de Brasil com uma posição geopolítica interessantíssima, né? Detendo o pré-sal, mas eu queria que a gente falasse também dos efeitos diretos na população. Por exemplo, quais os efeitos da paralisação dos caminhoneiros, dos petroleiros e da saída de Pedro Parente podem ter no bolso da população? No bolso da população. Já está tendo, né? Nós já temos aí um anúncio que foi feito pelo governo. O governo anunciou redução aí em alguns impostos e PIS/COFINS, né? PIS/COFINS, CID. A gente tem aí essa música de redução de impostos, já foi construída uma inserção muito grande na sociedade e a gente tem como sindicato dos petroleiros, a gente tem como petroleiro, como conhecedor, não que eu me considere, mas a minha categoria sim, ela é conhecedora de toda essa tecnologia, certo? E também dos aspectos econômicos. A gente tem como fazer diferente, a Petrobras tem como fazer diferente. E a gente não perder, porque o que é que se diz? Não, vamos reduzir o PIS/COFINS. O PIS/COFINS é uma das formas de financiamento da Previdência Social. A Previdência Social vai perder esses recursos. Daqui a pouco volta o quê pra gente? Uma reforma da Previdência? Esse governo está aí para isso. Então a gente força a redução no PIS/COFINS, certo? Aí a redução aí é uma redução que é benéfica porque a gente paga muito imposto. Toda essa discussão, né, de que a gente tem uma carga tributária grande demais. O problema é que a gente ficou dentro do nosso país com um produto que é nosso, feito por uma empresa que há mais de 60 anos está aí sendo construída, sendo pensada, uma empresa que está sendo desenvolvida. Está formando pessoas. Está formando pessoas, desenvolvendo tecnologia nacional. A Petrobras, ela pode servir, ela não é o único, mas é um dos grandes exemplos da capacidade brasileira, enquanto povo, do desenvolvimento. Sim. O pré-sal, ele foi descoberto pelo Brasil, mas não foi ideia brasileira. A Shell fez essa pesquisa antes e disse que o pré-sal era inviável. A nossa imprensa, ela disse que o pré-sal era inviável. E qual é a consequência dessa mudança de política para nossa população? É o preço do gás de cozinha, que está chegando aí a um nível proibitivo, que já fez 1.200.000 pessoas no Brasil deixarem de cozinhar com gás e cozinhar com madeira, utilizando carvão, utilizando até álcool. Porque o cara vai cozinhar com álcool? O álcool é até mais caro. Certo? Mas você não consegue 70, 80, 120 reais para comprar o botijão e precisa comer hoje. Ele tem R$4, conseguiu R$4, compra ali álcool no posto, uma garrafa de álcool no supermercado e vai cozinhar o seu alimento. A necessidade, ela é muito urgente. E a Petrobras, ela tem uma proposta, a Petrobras, ela pode utilizar-se dessa proposta, que é um modelo diferente de formulação de preço. Então, existe muita desinformação. O preço do óleo
no mercado internacional, ele tem que estar atrelado, diretamente ligado ao preço do diesel no bico da bomba? O preço do óleo no mercado internacional, ele tem que estar diretamente ligado ao preço do gás no botijão? A resposta a essa pergunta é que não. Então a gente parte aí de uma premissa posta de que tem que ser assim, e como é que a gente vai resolver sem mudar essa premissa? E sem tornar a Petrobras uma empresa que não lucra, né? Eu queria até que você comentasse isso. Na carta de demissão de Pedro Parentes, né, da sexta-feira, ele afirmou que a Petrobras é uma empresa, passou a ser uma empresa de reputação recuperada. Né? Queria que vocês comentassem essa afirmação. De novo, mais uma mentira, certo? Eu acredito, assim, que a Petrobras, ela teve, sim, um problema de imagem. Um problema de imagem que foi muito certo. A gente reconhece que essa imagem da Petrobras, ela ficou abalada. Mas a Petrobras, ela nunca sofreu grande abalo em sua estrutura econômica. Isso é uma mentira. O Pedro Parente, quando sai agora da Petrobras e diz que entregou o que prometeu, que recuperou a empresa, pelo contrário. Certo? Isso é uma grande mentira que precisa ser desmascarada. Ele apresentou um lucro agora no último trimestre de quase 7 bilhões. Maravilhoso, 7 bilhões em um trimestre só. Isso não é a produção da Petrobras. A produção da Petrobras, ela está enforcada pelo Pedro Parente. Isso é venda de ativo. Tem trechos na carta do Parente que denunciam isso aí. Ele falou que entrou para não utilizar, porque havia uma proposta de recuperação da confiança do investidor na Petrobras, um aporte do Tesouro Nacional dentro da empresa. Ele disse que não aceitaria isso aí, que não faria. Mas o que foi que ele fez? Ele vendeu ativos, ele privatizou partes da Petrobras. Então não faz diferença, eu não tirei do bolso, eu não tirei do banco, mas vendi meu carro. Então a Petrobras, ela perdeu, sim, parte do seu patrimônio. A Petrobras hoje em dia é uma empresa menor e, escandalosamente, esse último lucro que ele utilizou como sendo o carimbo de uma grande gestão, de uma gestão coroada pelo êxito, esse último resultado, ele advém de venda do patrimônio da empresa. Ativos também. Então, é uma estratégia de privatização. Está lá como desinvestimento, essa palavra, mas é privatização. E privatização, como aconteceu na nossa rede de gasodutos, que a Petrobras é a principal cliente, vendeu a rede de gasodutos e hoje paga aluguel. A quem interessa isso? Essa é a grande discussão. A quem interessa a gente hoje ter o gás que é queimado de nossas refinarias, certo? Toda a estrutura que foi construída pela Petrobras com dinheiro público, vem um investidor que ele tinha liberdade, tem que ser dito isso aí. Os investidores internacionais, eles têm liberdade para investir no Brasil. Eles podem investir no Brasil, eles podem construir redes de gás, eles podem construir refinarias, eles estão livres para fazer distribuição de petróleo, certo? Isso não está, mas eles não querem vir, eles não conseguem concorrer com a Petrobras. Essa é a verdade, que quando é dita assim isoladamente, ela vai na contramão do que a gente ouve aí, parece que quem está falando é mentira. Não é possível que seja. Talvez seja isso o sentimento. Não é possível que isso seja verdade. É tão absurdo que não pode ser verdade. É tão absurdo, mas a verdade é justamente essa. O monopólio do petróleo no Brasil já está quebrado há décadas. Apresentem pra gente aí uma refinaria da Shell, uma refinaria Chevron, uma refinaria da Statoil aqui dentro. O que é que eles querem? Eles querem comprar a nossa refinaria que foi construída... A estrutura pronta. Com a estrutura pronta. São tantos assuntos. Muita coisa a gente se atrapalha, mas a gente vai conseguir mostrar aos ouvintes que a Petrobras vai muito mais além do que uma simples empresa, né? Ou de que uma grande empresa. Professor, às vezes a gente escuta, inclusive de professores, inclusive de estudantes, que a Petrobras tem que ser vendida mesmo. Me dá um calafrio. E eu queria que o senhor mostrasse a importância da Petrobras para a pesquisa e para desenvolvimento aqui no Brasil. Bom, vamos contextualizar. Primeiro, essa noção de que empresa estatal não funciona, que a empresa é privada, isso não é verdade.
Você mencionou a questão da imagem da Petrobras. Claro, ficou descoberto que existe um problema de corrupção. E é óbvio que ninguém aqui vai defender corrupção. Corrupção tem que ser investigada, os culpados têm que ser penalizados devidamente. Agora, o que o mundo inteiro faz é, quando um grupo empresarial se envolve com atividade de corrupção, punir os corruptos e salvar as empresas. Não precisa citar nomes, mas grandes empresas multinacionais nos últimos anos, sejam elas da Europa ou dos Estados Unidos, estiveram envolvidos. Quando os escândalos são descobertos, os responsáveis são penalizados, a empresa é preservada. Pois é, não demitir a empresa e prejudicar funcionários. Exatamente. Né? E, em particular, o problema da corrupção da Petrobras não é um problema recente. Basta lembrar que Paulo França, o jornalista, morreu há muitos anos atrás, em parte angustiado porque estava sendo processado pela Petrobras por ter acusado de corrupção. Então, esse problema é antigo e, como já dito aqui, existem diversas estatais de petróleo que estão entrando nesse mercado privatizado do Brasil. É importante também pensar que, como já foi dito aqui, a Petrobras representa não apenas toda uma cadeia de conhecimento, como foi dito aqui, o pré-sal foi descoberto com know-how brasileiro, tecnologia brasileira. Décadas de investimento da engenharia, dos geólogos da Petrobras, investindo também nas universidades, foi com tecnologia nacional, que, contrariamente ao que era pensado, o petróleo brasileiro foi descoberto primeiramente em terra e depois no pré-sal no mar, e o Brasil se tornou autônomo. E isso traz uma cadeia de conhecimento, de investimento nas universidades, que fez com que diversos grupos de pesquisa pudessem se tornar competitivos, e é o famoso projeto CT-Petro, que durante mais de uma década irrigou a atividade de pesquisa no país. Ao mesmo tempo, uma empresa de petróleo, o Leonardo já mencionou aqui, tem toda uma capilaridade. Já conversamos aqui sobre estaleiros, conversamos aqui sobre refinarias. Tem todo um projeto estratégico de formação de recursos humanos, de desenvolvimento de conhecimento, que tudo, ao se privatizar a Petrobras, na verdade está se desmontando essa cadeia, e a crise da indústria naval já foi mencionada aqui. Agora se fala em vender a preço de banana as nossas refinarias, aumentando a vulnerabilidade estratégica. Qualquer crise internacional, um país que não é autônomo em termos da produção de petróleo e do refino dos seus derivados, ele se torna extremamente vulnerável. E só para fechar aqui a questão, se fala, não, isso é a questão do liberalismo, da modernidade. Dois exemplos recentes que nós estávamos até conversando antes de começar o programa. O Macron foi eleito na França com a plataforma liberal. Um mês dentro do governo, uma das primeiras medidas que ele tomou foi impedir a venda de um estaleiro STX França para um grupo multinacional. Liberal, mas não tropo, né, professor? Exatamente. Liberal mais quando faço vai mexer no meio. Mas não faço o que eu faço. Exato. Porque esses países têm visão estratégica, têm visão de nação. Sim. O Trump, o exemplo maior do liberalismo, de um país mais liberal, recentemente bloqueou a venda de uma empresa estratégica digital de produção de chips para a China. Portanto, os países são capazes de reconhecer quais são as suas prioridades estratégicas. Mesmo dentro de uma política liberal, quando existe um projeto de país, projeto de nação. O que nós estamos assistindo aqui é o completo desmonte do projeto de nação brasileira empreendida por esse governo, onde a política de Pedro Parente talvez seja aquela que está na vitrine. Mas diversas outras estão acontecendo e nós estamos assistindo a esse destruir de um país a olhos vistos. Sem dúvida. Gente, o tema é tão importante e é tão mal trabalhado, digamos assim, pelos veículos de comunicação, que a gente está recebendo muitos elogios, a participação aqui de vocês. Eu vou ler alguns das ouvintes, só mulheres agora. Marta Lobo, muito importante esse assunto, é fundamental. Ouvinte Carmen Vitalino, o povo precisa ficar ciente sobre a importância da Petrobras no Brasil. Ouvinte Elvira Silva Monteiro, ela está avisando que está nos ouvindo de Tapetininga, de São Paulo. Obrigada, Elvira. Maria Virgínio, parabéns por esclarecer através desse debate com pessoas idôneas no assunto. A população desconhece o que vocês estão falando e precisa saber. Leonardo, vamos falar sobre o novo presidente da Petrobras, né? Essa escolha de Ivan Monteiro. O que é que significa
para a Petrobras esse novo nome. E vocês acham que é solução esse cara? Como é que vocês receberam o nome do novo presidente? O novo presidente, para a gente, como já foi dito, nós comemoramos a queda do Parente e a gente encara o novo presidente como sendo um jogador do banco de reservas. Quer dizer, a estrela, uma das estrelas aí do Dream Team do Temer, né, do econômico, caiu. O Parente caiu. E não adianta dizer que caiu porque encontrou outro, não. Ele caiu porque a pressão sobre o preço dos combustíveis que ele provocou, que a política dele provocou, certo? Ela fez com que a situação do governo ficasse muito difícil, a posição política do Pedro Parente ficou aí insustentável. O substituto do Pedro Parente, ele vem, né, mas ele vem justamente da área financeira da Petrobras. Ele é um rapaz que estava responsável aí pelo setor de desinvestimento. Olha ele de novo. Privatização. Ele estava responsável pelo setor de privatização da Petrobras. O setor que quer vender a nossa refinaria Abreu e Lima, né? O setor que vai vender vai vender se nós deixarmos. É isso que tem que ser dito. Que quer vender a refinaria Abreu e Lima, quer vender a refinaria de Salvador, quer vender a refinaria do Paraná, quer vender a refinaria do Rio Grande do Sul, e temos certeza, ele não vai parar por aí. Então nós temos 4 refinarias sendo oferecidas ao mercado, né? E essas 4 refinarias produzem com petróleo brasileiro, diesel brasileiro, um diesel que é muito bem aceito, é um petróleo qualidade, né? de excelente qualidade. Nós inclusive, mesmo enquanto importamos muito diesel, nós de vez em quando fazemos exportações da nossa refinaria pernambucana do diesel para a Europa. Isso tem acontecido aí com bastante frequência. Então a gente recebe esse nome como sendo, para lhe ser bastante sincero, mais um que a gente tem que derrubar. Certo? A gente não pode fazer com que essa política de formação de preço que permite que o humor do mercado internacional interfira, tá? Nos nossos preços básicos da economia, porque a gente está falando de petróleo, a gente está falando, isso vai chegar no preço da passagem de ônibus. Sim, sem dúvida. Isso vai chegar no preço das nossas hortaliças, que o transporte das hortaliças do interior para a Ceasa, ele corresponde aí uma grande parte do preço da hortaliça em si. Então a gente vai ter esse aumento, a gente vai ter esse impacto. E a gente já está tendo um impacto muito cruel, que é aquele do gás de cozinha. Então, se vem uma pessoa que a gente está dizendo que o gás de cozinha a 80, 70 reais é um absurdo, é inaceitável, certo? O que a gente quer mesmo é que o preço do gás de cozinha caia. E o preço do gás de cozinha a gente não tem esperança que caia com esse Ivan Monteiro, assim como a gente não tinha esperança que caísse com a presença do Pedro Parente. Então, o Parente, ele disse que não mexeria na política de preço. Por isso que nós gritamos fora Parente. E o novo presidente já disse a mesma coisa, né? O novo presidente, ele vem na mesma linha. Domingo já subiu, da Ravente. A gasolina já subiu. O gás de cozinha também. Então, o que é que nós queremos? Nós queremos que o diesel caia? Queremos. Nós temos uma proposta para redução do preço do diesel? Nós temos. Mas não é somente o diesel, isso tem que ficar claro, a gasolina também e o gás de cozinha também. É importante, Leonardo, lembrar, e me corrija se eu estiver errada, que a gente hoje teria condição de suprir a necessidade nacional de diesel sem necessidade de estar comprando fora, porque as nossas refinarias estão funcionando a meio macho, digamos assim, em função dessa política de preço da Petrobras, não é isso? É impossível quem entender esse problema elogiar a gestão do Pedro Parente. Então, o que é que foi feito? Nós estamos aumentando muito o preço do nosso diesel e, ao mesmo tempo, mas aí você veja, a ideia do mercado é você vender o seu produto alinhado com o preço para não ter prejuízo. Eu concordo com isso, mas não é só até aí. Essa conversa, ela tem mais algumas páginas. Que páginas são essas? Certo? A gente tem que formular a produção nacional e eu tenho até alguns números aqui da produção e do consumo do petróleo no Brasil. Quer dizer, nós hoje, a gente tem uma produção de 2 milhões, e é importante que se diga isso, 2 milhões e 300 mil barris de petróleo dia.
Produção mais diária. da metade já é do pré-sal. Nós consumimos em torno de 2 milhões e 100 milhões de barris de petróleo dia. Mas só estamos refinando 1,6 milhões de barris de petróleo dia. Mas não é por falta de capacidade. Não é por falta de capacidade. Nós teríamos... Nem tecnologia, nem de pessoal, né, porque professor? nós estamos com refinarias ociosas. Eu gostaria que você... Exato. Isso. Essa questão da refinaria ociosa, eu acho que até é bem didática para a gente entender essa questão da possibilidade de redução do preço. Veja, a refinaria ela já está instalada. O preço de instalação é um dos componentes mais graves desse mercado. O salário das pessoas que está lá está sendo pago. Então, eu já tenho a compra do equipamento. Eu poderia produzir mais com os mesmos equipamentos, com as mesmas pessoas. Os recursos já estão lá, Os recursos já estão lá. E a gente está andando, certo, com o freio de mão puxado. Para obrigar a gente a importar. 30% da capacidade de refino do Brasil está voluntariamente parada. Está parada porque falta consumo? Não, nós estamos importando ao mesmo tempo. Está parado porque o preço é muito baixo e não vale a pena produzir? Também não. A gente está parado porque é uma decisão estratégica de convidar pessoas dos players do mercado internacional a entrarem no nosso mercado, a venderem o nosso diesel, a comprarem a nossa refinaria. E esse negócio, ele precisava se mostrar atrativo. Essa é a lógica do mercado, do acionista minoritário que a gente estava combatendo. É um negócio da China, né? Como É um se dizia negócio da China, né? é um negócio para a China e é um negócio para a Noruega. Eu queria fazer uma última pergunta, professor, e é uma pergunta de $1 milhão ou de reais, para garantir nossa soberania. Como é que o Brasil pode recuperar a nossa soberania a partir de uma política estatal? A gente tem 2 minutinhos, eu queria que o senhor pensasse isso junto com a gente. Se nós pensarmos que nossa esperança é que nós ainda estejamos numa democracia, que não está totalmente funcional, é verdade. mas as eleições de outubro, supondo que elas vão ocorrer, elas podem significar ou a legitimação pelo voto da política atual, a democracia pode ser assim, ou esperamos nós a eleição de um novo presidente legitimado pelas urnas, que possa refazer o pacto social, que possa, inclusive, denunciar os acordos lesivos aos interesses nacionais, refazer o projeto estratégico de exploração do pré-sal e de soberania nacional com a Petrobras e voltando a irrigar, não apenas sendo uma empresa sadia no sentido de usar toda a sua capacidade, mas também de voltar a irrigar toda essa cadeia produtiva de conhecimento tecnológica que possa fornecer a ossatura para que a gente volte a falar de um projeto de nação soberana. Infelizmente, nós estamos abandonando o conceito de um país soberano. Nós estamos nos tornando quase que uma colônia do século XXI, um país caudatário, submisso aos interesses que não são os interesses verdadeiros da população brasileira. Mas a luta, né, Leonardo? Rapidamente, eu queria que você deixasse algum contato ou site que as pessoas pudessem se informar mais sobre isso que você tem nos esclarecido ao longo da semana, né? Vocês do sindicato. A gente tem como fonte de informação, a gente tenta centralizar no site da nossa federação, a FUP. Qual é o site? Diz aí. www.fup.org.br. Os engenheiros da Petrobras também têm um site que tem muita informação, do AEPET, a Associação dos Engenheiros da Petrobras. Nós temos uma outra federação, a FNP também, que tem essas informações, e a gente convida aí o contato do Sindipetro, quem quiser fazer isso aí. Eu acho que essa discussão ela não é do sindicato, essa discussão é de toda a população e a gente é somente um ator nisso aí. Maravilha. Para barrar um desmonte, a informação é fundamental, né? Eu agradeço muitíssimo a vocês, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela presença. A gente vai voltar a falar sobre o tema até a Petrobras voltar a ser nossa de novo. Vamos ter que nos engolir, como diria Zagallo. A gente está terminando agora o programa. Amanhã a gente não vai ter programa Fora da Curva, porque a rádio vai estar passando por um processo de manutenção, mas a gente volta na quarta
com o tema O que dizem as ruas sobre o momento atual, com a apresentação da professora Paula Reis. O Fora da Curva de hoje foi produzido por mim, Adriana Santana, meus queridos alunos e alunas Vitor Aguiar, Amanda Ribeiro, Nath Sonati. Nas redes sociais tivemos a presença de Amanda Ribeiro, Vitor Aguiar e Nath Sonati de novo. A gente está explorando vocês, tá vendo? Vocês estão online e offline. Nos trabalhos técnicos, Marco Antônio, muito obrigada. O programa fica disponível nas nossas redes sociais para você compartilhar e divulgar. Acompanhe, por favor, nas redes sociais, porque a gente divulga por lá muita informação que você não vê por aí. Boa tarde, boa semana. O petróleo é nosso. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.